galera. No vídeo de hoje eu tratarei sobre a temática a decoreba na escola, enfocando principalmente do ponto de vista histórico, porque eu sou professor historiador e devido à minha linha de combate a essas estruturas de ensino tradicionalista, venho encontrando dificuldades no estado de Goiás. Hoje em dia, a maioria das escolas prioriza que o aluno apenas decore. Datam termos como, por exemplo, quem descobriu o Brasil, e não enfoca o conteúdo crítico da história, porque o objetivo do sistema educacional brasileiro não é formar cidadãos críticos, é formar robôs a serviço desse sistema hipócrita, vagabundo, sem vergonha, e que serve ao interesse dos capitalistas que dominam a economia nacional e global. As instituições escolares priorizam o ensino de história desvinculado ao ensino acadêmico, ou seja, pautado no ensino tecnicista, que é aquele que não pode questionar nada, simplesmente jogar um texto pronto e acabado e não levar os alunos a questionar aqueles conteúdos historiográficos. Por quê? É educação sendo manipulada por esses hipócritas que governam o país. Afinal, para que o indivíduo conhecer a própria história? Isso não é de interesse da classe política, pelo menos da maioria da classe política goiana e nacional, porque uma pessoa que conhece a própria história é uma pessoa crítica, uma pessoa que não aceita os desmandos, que não é manipulada por essa imprensa vendida, que é a grande mídia nacional, que é tão ou mais corrupta do que a maioria desses canalhas que estão aí na política brasileira. Uma proposta para o ensino de história especificamente, e para as outras ciências em geral, é aproximar o ensino do universitário, adaptando a linguagem para os alunos da educação básica, porque um dos objetivos da escola é justamente preparar os alunos para quê? Preparar para o ambiente universitário, principalmente aqueles que se manifestarem desejo de galgar um ensino universitário. Portanto, esse ensino tecnicista atrapalha o Brasil. Essa lógica do decoreba, das aulas de história, fazem com que os alunos não aprendam a história, não questionam os conteúdos da história. Algumas das críticas, fazendo a conclusão geral, que falam o porquê de não se conhecer a história, porque a história brasileira, principalmente, é manipulada. Mas o povo tem direito de saber o porquê das manipulações feitas no contexto histórico brasileiro. E não digo mais, há uma certa manipulação, há uma tendência ideológica na análise subjetiva do historiador. Contudo, é necessário que haja um estudo que vai para além dos livros didáticos, para questionar, debater as ideias, as narrativas do contexto histórico,
Dessa forma, faria com que os alunos gostassem da educação, gostassem principalmente de história, que alguns não gostam. Por quê? Porque não compreendem a necessidade de se estudar a história, o passado, a história antiga, e não enxergam que somos um produto de toda a história humana. E no mais, tenham um bom dia e espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de dar um joinha por esse vídeo, ou mesmo se vocês não gostaram, fiquem à vontade para tanto. Boa tarde.